Olá pessoal, eu sou Mário Goulart e nós estamos em Florianópolis, chegando aqui na Fundação CERT, uma das fundações mais interessantes em termos de tecnologia, inovação, empreendedorismo. A fundação fica aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, um dos estados que apresentam maior desenvolvimento tecnológico, e dentro dessa fundação um monte de projetos, uma série de iniciativas de inovação, um monte de startups nasceram aqui, foram incubadas aqui, depois foram para o mundo. Nós vamos fazer uma conversa com os superintendentes dessa fundação. Vem comigo que a gente vai te mostrar tudo. Então, quem vai nos receber aqui na Fundação CERT é o Günther Pfeiffer, que é superintendente de operações, administração e finanças da Fundação e está desde o começo por aqui e vai contar um pouco da história da Fundação CERT. Günther. Bom dia, Mário. Contar a história da Fundação é sempre uma inspiração. Era ano de 1980, havia um grupo de professores da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, tinham retornado da Alemanha e eles tinham conhecido um modelo chamado Fraunhofer, que é um arranjo muito bem articulado entre a academia e instituições que, junto com essa academia, trabalham para ajudar as indústrias a se tornarem mais competitivas. Essa inspiração, então, trouxe a intenção de, em Florianópolis, que era uma cidade de natureza relativamente administrativa e de turismo, mas que tinha uma universidade potente, uma área das engenharias muito consistentes, a replicar, dentro dos moldes possíveis aqui no Brasil, esse modelo de a universidade como um centro gerador de conhecimento e uma instituição privada, sem fins lucrativos, autossustentada, como um centro de tecnologia para, junto com a universidade, transformar conhecimento em aplicações para a indústria. Então isso foi lá nos anos de 80, dentro de um país que tinha uma reserva de mercado e a indústria brasileira procurava, de alguma maneira, no Brasil, desenvolver capacidades. E isso justamente no momento onde o mundo experimentou. Se você parar para a gente pensar em 1980, estava começando ali, davam seus primeiros passos, Apple, Microsoft, toda a revolução tecnológica que nós tivemos de lá para cá, e a CERT foi acompanhando, viveu justamente esse período, não é? Exatamente, Mário. Havia uma vontade aqui nas engenharias da Universidade Federal para fazer acontecer o transbordo da geração do conhecimento e da capacidade instalada nos laboratórios chegarem na ponta, chegarem lá nas indústrias. Um professor que incentivou muito esse modelo foi o professor Stemmer, reitor da Universidade Federal, que inclusive tinha essa perspectiva de que o que nós geramos de conhecimento precisa dar resultado no mercado. Quem implementou o modelo Fundação CERT em 1984, apoiado por empresas brasileiras, a exemplo da Volkswagen, da Metal Leve, da Cofap, da Mercedes-Benz, da Intelbras, foi o professor Schneider, professor Carlos Alberto Schneider. Ele tinha voltado da Alemanha, do seu doutorado em Aachen, e visualizou essa oportunidade, recebeu o apoio da universidade e foi conversar não só com o setor industrial, ele também foi conversar com os agentes de governo na época, especialmente a Secretaria Especial de Informática, que nos anos seguintes se tornou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o governo do estado de Santa Catarina, que viu nesse movimento uma possibilidade de nuclear em Florianópolis uma coisa diferenciada para o Brasil e que inclusive modelaria na grande Florianópolis e no estado de Santa Catarina um movimento que realmente foi embrionário e foi acontecendo ao longo do tempo, gerando um grande ecossistema de inovação que se constrói passo a passo, inclusive a partir da criação da Fundação CERT. E com esse modelo bastante do mindset germânico, europeu, vamos fazer uma coisa concreta para transformar efetivamente a sociedade, transformar a forma como a gente consegue dar vazão para a geração do conhecimento, chegando lá na ponta. Günther, conta um pouquinho para a gente de alguns dos passos mais importantes nesses 40 anos de CERT. O tempo nos ensina a necessidade de ajustes e flexibilidades. Nós passamos por várias transformações desde a ideia original,
Lá no início se falava de um centro regional de tecnologia em informática. A intenção era criar alguma coisa mais voltada à localidade Florianópolis, Santa Catarina, e voltado à questão da informática. Informática que gerasse solução de impacto para o ambiente industrial. Esse início, então, ele começou com uma incubação da Fundação CERT dentro do ambiente da universidade. Isso é importante porque logo depois, nos primeiros momentos de que esse modelo começa a funcionar, a CERT propõe a primeira ou a segunda incubadora empresarial tecnológica em Florianópolis existente no Brasil. Um movimento de incubação. Ela está sendo incubada na universidade, ela gera um mecanismo de incubação. Então, os primeiros anos, até 90, 92, nós trabalhamos muito na automação da medição, na automação de bancadas, no desenvolvimento de equipamentos que pudessem fortalecer a partir da informática essas grandes demandas. Em 90, o Brasil, praticamente 90, 92, o Brasil abre o mercado. E aí, um fator motivador muito forte para a existência de um ente como esse passa por uma transformação. Nós tínhamos clientes como a Volvo, como a Mercedes-Benz, eu já citei antes, que passaram então a poder importar aquilo que estávamos desenvolvendo com tecnologia nacional aqui, em níveis de maturidade de produto muito maiores do que nós estávamos desenvolvendo. Então, em 90, 92, nós passamos por uma mudança do enfoque inicial para um enfoque mais voltado a produtos novos, não necessariamente em processos produtivos, chão de fábrica, mas começamos então a ajudar as empresas a desenvolver produtos. Esse segundo ciclo, que sai um pouco do ambiente industrial e vai um pouco mais para o desenvolvimento de produtos, ele encontra um Brasil fértil, especialmente na temática da automação industrial. Então, inicialmente, mais metal mecânico, mais automotivo, no segundo momento, mais automação industrial, produtos de informática, e aí, num terceiro momento da CERT, a gente praticamente abre a nossa temática para uma diversidade muito ampla que hoje chega desde ao mercado, desde soluções de produtos inovadores, processos produtivos inovadores, energias sustentáveis, economia verde e a integração desses fatores todos para a nova economia que nós estamos vivendo e para a transformação digital que a gente observa, que movimenta todo o cenário de transformação. Muito interessante, muito amplo e sobretudo é importante perceber como a CERT ela vem notando os desafios de mercado, notando quais são as demandas que o mercado vai colocando, quais são os desafios que vão sendo colocados pelas novas situações e vai se adaptando a isso, né? Eu acho que em 1984, quando vocês começaram, ninguém falava em economia verde ou em transição energética ou em qualquer questão de reaproveitamento de melhoria no aproveitamento de energia, e hoje isso é um assunto que é pleno, constante, que está sempre ali com vocês, né? Ele os temas viraram extremamente transversais, né? Você não pode mais pensar no desenvolvimento de um produto sem pensar na questão do seu descarte. Você não pode mais pensar no desenvolvimento de um produto e de um processo produtivo sem a mitigação do impacto ambiental que o processo produtivo e o produto terá. Então, esse é o grande desafio de conseguirmos, no tempo, cada vez mais, ter uma visão sistêmica da diversidade de desafios, da diversidade de demandas que a sociedade, e não só as empresas, a sociedade como um todo tem, a regulamentação, os desafios de meio ambiente, trazermos isso como um diferencial para tudo aquilo que a gente está fazendo em favor da viabilidade, em favor da sustentabilidade, em favor de uma sociedade que consegue ter resultados da inovação percebidos dessas grandezas, como a pegada de carbono, como a preservação do clima, como a sustentabilidade de uso, como o descarte, fazem parte então do pensamento de todo o ciclo de desenvolvimento de uma solução. Perfeito, Günther. E você conseguiria me dar um case aqui, o que tenha sido
forte, muito emblemático durante esses 40 anos. Qual seria o case mais emblemático que você tem no passado da CERT? Mário, isso é uma pergunta bem desafiadora. Nós, nesses 40 anos, já temos mais de 1.300 projetos distintos desenvolvidos. Mas eu vou escolher um que é um ícone na minha percepção, que mostra bastante bem o entendimento que nós temos aqui, que nós temos fomentado. Na PUC do Paraná, havia 2 estudantes de mestrado que desenvolveram como dissertação de mestrado a ideia de uma impressora fiscal com módulo eletrônico que armazenasse a informação fiscal intercambiável com outras impressoras. Foi o tema de 2 estudantes de mestrado. Esses 2 estudantes de mestrado criaram uma startup chamada Bematec. Bertiol e o seu sócio. A Bematec, então, começa a operacionalizar na forma de impressoras fiscais uma empresa que começa a dar certo e se torna um certo líder de mercado. Em dado momento da história da Bematec, que, vejam, é um conhecimento científico na forma de um mestrado, de 2 mestrados, que cria a ideia de uma startup que se operacionaliza, tem produto de sucesso no mercado, ela e a CERT se encontram e pensam juntos uma nova impressora com facilidades de troca de bobinas, com a intercambiabilidade sem perda de dados do módulo fiscal eletrônico, e vão à FINEP e buscam um financiamento, uma vez que a startup não tinha o recurso para o desenvolvimento de um produto, e a FINEP, como parceira da inovação, apoia o desenvolvimento de um novo produto desde o zero, da ideia, do estudo de viabilidade, do protótipo alfa, do protótipo beta, até a pré-série. E nós fazemos isso com as competências da Fundação CERT, de engenharia eletrônica, de software, de mecânica, junto com a equipe da Bematec, que conheceu os processos produtivos. Essa impressora fiscal é então o resultado de um ciclo que nós entendemos extremamente interessante. Você tem conhecimento gerado na academia, você tem um instituto trabalhando junto com uma startup, você tem uma startup que se torna uma viabilidade no mercado, tem um produto líder do mercado, e esse produto que foi aqui desenvolvido, ele inclusive foi um produto com o qual a Bematec foi para o mercado internacional antes de colocar esse produto no mercado brasileiro. Para quê? Para não matar a galinha dos ovos de ouro, com quem eles ganhavam muito dinheiro, produto que eles ganhavam muito dinheiro no Brasil. Eles lançaram esse produto inicialmente na América Latina, perceberam viabilidade, foram para a Ásia, construíram um ambiente produtivo na Ásia e depois vieram para colocar esse produto no Brasil. Então, a inteligência negocial, a inteligência de negócio acontecendo. Então, ele é um ciclo de inovação completo, desde a ideia até o mercado. Uma das iniciativas mais interessantes, que hoje é mais discutida sobre a CERT, é o Lab Faber, que já tem alguns anos aí de trajetória. Conta um pouquinho para a gente do Lab Faber. Então, Mário, o Lab Faber, ele nasce nos anos 2000, aqui em Florianópolis, induzido pela Fundação, que observava que muitas startups e muitas empresas de pequeno porte tinham eletrônicas que eram muito complexas para a sua própria capacidade de produção e que eles precisavam buscar fora do Brasil, especialmente na Ásia. Muito difícil para as pequenas empresas conseguirem pequenos lotes na Ásia. Então nós criamos um conceito de apoiar essas empresas através de um modelo chamado um laboratório que desenvolve tecnologias, mas que além de desenvolver tecnologias, as pratica e as dissemina sendo uma fábrica. Então nasce o conceito de laboratório fábrica. Nós levamos esse conceito inicialmente a FAPESC, no governo do estado de Santa Catarina, que achou essa uma iniciativa interessante, porque as empresas teriam um parceiro para desenvolver eletrônica de alta confiabilidade em pequenas séries. Na sequência, nós tivemos um apoio muito forte para desenvolver esse modelo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E nesses anos todos, então, nós criamos esse empreendimento que ele tanto presta serviços de eletrônica de alta confiabilidade
para as indústrias, quanto é também um ambiente de práticas avançadas da indústria 4.0. Nelas, por exemplo, nesse ambiente, nós encontramos hoje capacidade para uma companhia avançada nos seus desafios de eletrônica da aviação brasileira, a Embraer. Ela tem, através do Lab Faber e dos desenvolvimentos que foram feitos pela Fundação CERT junto com a Embraer, uma eletrônica de alta confiabilidade desenvolvida pela Fundação CERT em Florianópolis, prototipada no laboratório fábrica, chamado Lab Faber, e produzidos com reconhecimento internacional nesse ambiente para segurança de voo, para segurança de aeronaves no Brasil. Então, esses elementos são elementos que fazem parte dessa nossa jornada. Quer seja ela através de um laboratório fábrica, Mário, quer seja através de um programa Jornada Amazônia, que está voltada a tecnologias do meio ambiente, do empreendedorismo, na extração de materiais da Amazônia, quer seja no empreendedorismo inovador, é sempre essa busca de algo diferenciado que gera valor para o mercado. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando com o Günther Pfeiffer, superintendente de operações aqui da Fundação CERT. Fica com a gente. Olá, estamos de volta em nossa visita aqui à Fundação CERT, conversando com o Günther Pfeiffer, que é superintendente de operações, administração e finanças da Fundação. E falando de Brasil, vocês têm algumas filiais aí que nasceram no Brasil, né? Conta um pouco disso aí pra gente. Nós sim temos a Fundação CERT em Florianópolis, com a sua sede, seu estabelecimento principal. Nós temos aqui hoje 430 colaboradores, mas a Fundação, no tempo que foi desenvolvendo as suas capacidades, tendo reconhecimento das suas soluções no mercado, ela se expandiu para uma atuação nacional. Então, inicialmente, ela era um centro regional, mas muito cedo já a Fundação CERT começou a trabalhar para o Brasil como um todo, especialmente São Paulo, Minas Gerais, foram estados que trouxeram muita demanda. E um dos nossos principais clientes, que estava em São Paulo, fez uma opção por transferir a sua unidade produtiva para Manaus. E aí nos disse o seguinte: nós vamos a Manaus, mas nós precisamos de vocês em Manaus. E aí então foi a primeira pernada que nós demos no sentido de criar uma filial da Fundação CERT em Manaus, que depois nós transformamos numa instituição com CNPJ próprio, mas que tem exatamente o mesmo DNA, tem o mesmo modelo de governança, tem a mesma pegada, que é o Instituto CERT Amazônia. Quando a Fundação propôs ao governo do estado em Santa Catarina, no ano 2001, implementar um grande ambiente de inovação em Florianópolis, que veio a ser o Sapiens Park, precisava de mais um agente que pudesse trazer uma contribuição para o arranjo que se modelava naquele momento, e aí a Fundação CERT criou o Instituto CERT Sapiência, um instituto voltado à economia da experiência, à nova economia, como parceira no modelamento do Sapiens Park. Esse instituto ele foi mais tarde, inclusive, transferido para Brasília e hoje opera com a sua sede em Brasília, com o Instituto CERT Sapiência em Brasília. Então, essa trajetória nossa começa a construir um sistema que nós chamamos internamente de Sistema CERT. Nós temos a Fundação, temos o Instituto CERT Sapiência, o Instituto CERT da Amazônia, e ao longo do tempo as empresas que nós vínhamos apoiando através do processo de incubação começaram a demandar também alguma gestora de investimento de capital de risco. E aí a Fundação cria, num determinado momento, uma empresa que é uma gestora de recursos que pudesse fomentar o acesso a crédito, o acesso a capital de risco de startups. E aí surge a C-Ventures, uma empresa voltada a esse ramo, criado pelas instituições Fundação CERT, Instituto CERT Amazônia e Instituto CERT Sapiens. Um modelo um pouco diferente do que os modelos convencionais, onde normalmente as empresas criam institutos,
aqui os institutos criaram uma empresa, mas de novo, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e de fomentar o desenvolvimento tecnológico. E esse eu acho que talvez seja o grande ponto aí da CERT, né? Porque ela realmente ela incorpora, a gente tinha falado de todo o ciclo do produto, mas ela também vai para o ciclo da empresa, mexendo, por exemplo, com a C-Ventures na questão do Venture Capital, realmente fornecer recursos para que as empresas possam dar o seu segundo e terceiro passo. Não é meramente a incubação ali, os primeiros passos, mas o segundo e terceiro passo até a empresa efetivamente ir para o mercado e eventualmente se tornar uma empresa que pode chegar a fazer um IPO, né? Mário, a gente percebe que esse processo iniciado pela universidade ali nos anos 60 de gerar conhecimento, que chega da indústria, em 84 surge a Fundação CERT, em 86 a Fundação cria a incubadora, que hoje tem o nome de Celta, que já tem mais de 100 empresas desincubadas. Depois nós ajudamos o governo do estado, a prefeitura de Florianópolis a criar uma política de desenvolvimento tecnológico para a grande Florianópolis. Depois nós vamos portando isso para o além Florianópolis, além Santa Catarina, em projetos de outra grandeza. A Fundação CERT ajudou o Ministério do Desenvolvimento a pensar uma estratégia de inovação tecnológica no Amazonas, especialmente na região do Polo Industrial de Manaus. Então esse movimento ele acaba gerando um conjunto de fatores que se realimentam. Então em alguns momentos nós temos hoje, por conta dessa atuação, ex-colaboradores da CERT que criaram startups que foram incubadas nos ambientes como o Celta ou outros que nós apoiamos através do Inovativa Brasil ou do programa Centelha, financiados pela FINEP, pelo MCTI, pelo MDIC. Colaboradores que estiveram aqui se inspiraram, criaram uma startup, foram investidas através do fundo de investimento, deram certo, estão indo ou foram a IPOs, e que de alguma maneira retornam buscando tecnologia na instituição para o desenvolvimento de novas soluções, para a melhoria da sua competitividade. Então é um grande movimento, e esse movimento é na verdade casado com a nossa nosso próprio propósito. O propósito da Fundação CERT é ajudar para que as empresas sejam mais competitivas e o Brasil seja mais sustentável. Então, é isso que nós fazemos aqui, fazemos com entusiasmo, fazemos com muita garra, com muita determinação e entendemos que estamos contribuindo para um Brasil que vai à frente, que tem futuro. Nós vamos conversar agora um pouquinho com o Laércio Silva, que é superintendente de negócios da Fundação, está aqui desde 2001 e vai contar um pouquinho para a gente sobre os principais projetos que a Fundação está desenvolvendo. Conta um pouco para a gente sobre as áreas de atuação da CERT. A CERT tem diversas áreas de atuação, né? Porque hoje em dia as competências que são multidisciplinares, elas também permitem ser aplicadas em diversas áreas. Acho que algo que é muito fácil de entender por exemplo, a transformação digital. Ela ocorre em todos os setores da economia, seja na indústria, na área da medicina, no comércio, na área de entretenimento, são em diversas áreas. E a CERT, com a competência, por exemplo, que tem hoje na área de desenvolvimento de hardware, de software, de inteligência artificial, pode aplicar essa competência em diversas áreas. E você pode contar para a gente um pouco dos projetos que a CERT desenvolveu recentemente? São vários exemplos, mas talvez começando com um pouco mais antigo, todos se lembram quando começou a funcionar no país a TV digital, né? A CERT foi convidada a participar do Fórum Brasileiro de TV Digital e a CERT é uma das coautoras do protocolo de TV digital que é utilizado aqui no país, né? De certa forma, esse protocolo utilizou como base o padrão japonês e posteriormente, além da CERT desenvolver o primeiro set-top box de TV digital para o país, que convertia o sinal digital num sinal analógico para ser utilizado em qualquer emissora de TV, em qualquer aparelho de TV, posteriormente também passou a desenvolver os aparelhos denominados aí Smart TVs, né? Mais tarde também a CERT foi convidada para fazer um desenvolvimento para recepção de TV digital no celular, isso para o Japão. Veja, um desenvolvimento que nós fizemos
de um padrão que era baseado no padrão japonês e depois para ser aplicado lá no próprio Japão. Isso é interessantíssimo, né? Você tem um caso aí de você atendendo diretamente as unidades estrangeiras de empresas atuando no Brasil. O trabalho ficou tão interessante que você conseguiu escalar e levar isso para a filial japonesa da empresa. Vocês também têm um caso interessante na questão da medicina à distância. Você pode contar um pouco sobre ele? Começou durante a época da pandemia, onde a questão da telemedicina se tornou assim, muito importante para o país, né? E a questão que nos foi apresentada era o seguinte, quer dizer, havia um equipamento de ressonância magnética, né? Que normalmente quem já fez ressonância magnética sabe que ao lado da sala onde está o equipamento tem um operador, né? Que é um técnico em radiologia, que ele captura as imagens, que opera o equipamento e captura as imagens no padrão DICOM, né? Essas imagens posteriormente são analisadas por um radiologista, né? O desafio era o seguinte, por que o técnico de radiologia precisa ficar ao lado do equipamento? Por que ele não poderia operar esse equipamento à distância? Qual o grande benefício disso? É que se você pode fazer com que o equipamento de ressonância magnética seja operado à distância, você imagina, você pode ter um equipamento de ressonância magnética lá no interior da Amazônia, apenas só precisa lá o enfermeiro e naturalmente o paciente que vai ser diagnosticado, né? E esse técnico de radiologia pode estar à distância. Nesse caso, ele ficava em São Paulo, então nós fizemos um centro de operações de radiologia, né? Onde os técnicos ficavam nessa sala e eles já eram especializados em determinado tipo de exame, por exemplo, músculo esquelético, cardio e coisas desse tipo. E eles podiam operar 3 a 4 máquinas simultaneamente. E todas essas máquinas estavam remotas. Essas máquinas podiam estar no interior da Amazônia, como podiam estar, inclusive, em outro país. Esse desenvolvimento foi feito um piloto, primeiramente em São Paulo, e depois isso virou um produto mundial. Hoje está espalhado em diversos países, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos e assim por diante. Além disso, a gente nota aí dentro dos projetos da CERT uma forte preocupação com temas como, por exemplo, ambiental. Vocês têm hoje um projeto aí que envolve algumas das grandes empresas que se a gente pensar em termos de bolsa de valores, a gente tem aí empresas que representam praticamente metade do volume da bolsa, que são clientes de vocês em um projeto específico de sustentabilidade. Conta um pouquinho para a gente, por favor. O projeto está bem atual, né? O Jornal da Amazônia. Esse é um projeto extremamente importante, ele é executado pela Fundação CERT em parceria com o Fundo Vale, com o Santander, com o Itaú e com o Bradesco. E a ideia desse projeto é, na verdade, você trabalhar pela preservação do clima, né? E todos sabemos aí o quanto que a floresta amazônica tem importância, né, na preservação do clima, não só aqui do Brasil, mas também no clima do planeta. E qual é a grande questão? Quer dizer, como é que você evita que a árvore seja cortada? Fazendo com que a árvore valha mais em pé do que cortada, né? E para isso você tem que pensar em quem vive na base da floresta. Então, a ideia que surgiu é de fazer com que haja um desenvolvimento das comunidades que vivem dos produtos da floresta e fazendo com que eles possam ter também acesso aos mercados. Então nós trabalhamos com a noção de empreendedorismo de impacto nesse caso, né? Florianópolis, onde a CERT tem sua sede, Florianópolis já é bastante reconhecida pelo seu ecossistema de empreendedorismo, né? A CERT fundou a primeira incubadora do Brasil foi fundada pela CERT em 1986, que é a incubadora Celta. E desde então a gente vem desenvolvendo diversos projetos de empreendedorismo. Então a ideia foi levar também lá para aquela região esse conceito de empreendedorismo de impacto. Mas se aqui, numa região como Florianópolis, não é tão difícil, porque a questão do tema de empreendedorismo já está bastante avançado, você encontrar empreendedores e transformar ideias em novos empreendimentos, quando você chega na região Amazônia, isso já não é tão simples, né? Então nós trabalhamos primeiro o que a gente chama do Gênesis, que transforma as pessoas e coloca, de certa forma, essa cultura empreendedora, promove a cultura empreendedora de quem vive naquela região, na base da floresta. E depois colocamos outros programas, um outro programa chamado Sinapse, que então transforma ideias em novos empreendimentos, depois um outro processo de aceleração desses empreendimentos e depois um outro processo de apoio a esses empreendimentos que são formados. Com isso a gente desenvolve esse pensamento empreendedor, desenvolve negócios na base da floresta e faz com que as pessoas preservem a árvore porque eles vivem dessa árvore em pé.
Em cadeias, inicialmente nós estamos trabalhando cadeia da castanha, cadeia do açaí, cadeia do cacau, mas outras cadeias também estão nesse desenho. Um outro dado importante também é trazer a tecnologia para isso, né? É preciso conectar esses produtores na base da floresta com os grandes centros, e as grandes indústrias que utilizam esses insumos, como insumos, esses produtos da floresta. Então nós desenvolvemos também o que a gente chama de um gêmeo digital, quer dizer, nós pegamos todo esse processo de comercialização, colocamos isso em um marketplace, digamos assim, e esse marketplace então faz a conexão de produtores e consumidores desses insumos. Muito interessante, você vê a abrangência dos projetos que a Fundação CERT realiza, ela vai realmente desde o açaí, da melhoria na comercialização do açaí, que é um produto primário, até a alta tecnologia de medicina à distância e outros pontos de aviônica, aeronáutica e assim por diante. E a gente tem um outro case aqui interessante, que é da Petrobras, né? O da Petrobras é bastante interessante. Nós fomos escolhidos, inclusive, no ano passado, fomos premiados como a melhor instituição na categoria de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Recebemos um prêmio da Petrobras. E temos diversos projetos com eles, mas um projeto que chama muito atenção é um projeto que faz o que a gente chama de Digital Twin, um gêmeo digital. Na verdade, quando você extrai o petróleo do fundo do mar, você tem uma espécie de uma árvore de Natal, né? São diversos poços de petróleo, e você tem os risers que trazem esse petróleo até a plataforma, né? Quando você extrai o petróleo, não vem apenas petróleo, vem petróleo, água, cascalho, enfim, areia, vem um monte de produtos que causam erosão nesses tubos, né? E esses tubos têm sensores. O que nós criamos? Nós criamos, nesse projeto com a Petrobras, um gêmeo digital. Quer dizer, nós pegamos as informações desses sensores, criamos uma representação cyberfísica disso e passamos a trabalhar uma predição, né, sobre os efeitos da erosão, né, nesses tubos. E com isso, fazer uma predição qual o melhor momento da troca desses tubos. De forma que preserve o investimento realizado, mas também preserve principalmente a possibilidade de um dano ambiental por uma ruptura desses tubos. Um vazamento de óleo em profundidade no mar deve criar um passivo ambiental razoável, né? Então isso aí realmente o tipo de produto inovador que traz uma contribuição não só em termos de negócio, mas também em termos de meio ambiente. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando com o Laércio Silva. Fica com a gente. Olá, estamos de volta em nossa visita aqui à Fundação CERT, conversando com o Laércio Silva, que é superintendente de negócios da Fundação. Laércio, eu também gostaria de falar um pouquinho de transição energética, que é um dos assuntos mais quentes do momento, e eu sei que a CERT está participando com muita intensidade desse processo. Você pode contar um pouquinho sobre o que a CERT tem feito em termos de transição energética? Talvez um dos projetos mais expressivos, né, é um corredor de eletropostos, né? A primeira conexão para que alguém pudesse viajar de carro elétrico entre duas capitais, né, foi feita pela Fundação CERT em parceria aqui com a Celesc e também a Copel. Nesse caso, o que nós fizemos? Quer dizer, nós instalamos postos para recarga de veículos elétricos aqui na BR-101, conectando Curitiba e Florianópolis. Mas esse projeto surgiu pelo fato de nós termos sido contratados pela Celesc também para desenvolver, né, uma rede de eletropostos aqui em Santa Catarina. Esse projeto é um projeto bastante exitoso, nós estamos na terceira geração desse projeto, e veja, na medida em que as pessoas podem trafegar entre cidades, né, utilizando seu carro elétrico, né, isso aumenta bastante o uso do carro elétrico e retira bastante CO2, né, que os carros convencionais acabam colocando no ar. A questão do carro elétrico também cabe lembrar o seguinte, quer dizer, para quem se lembra no início da telefonia celular, né, havia sempre aquele compromisso, você vai usar o celular porque você tem cobertura, né, e você tem cobertura porque alguém está usando o celular. Então, às vezes a gente recebe algumas perguntas assim, mas como é que fica a cobertura, né, para quem compra um carro elétrico?
essa cobertura certamente vai sendo ampliada na medida também que existem mais carros elétricos no mercado, né? As duas coisas andam juntas. E até nisso também se desenvolvem modelos de negócios, fazendo com que aquilo que era antigamente normal da pessoa parar num posto de gasolina, não será mais necessariamente num posto de gasolina. Pode ser num posto que ela tenha a possibilidade de fazer o carregamento, né? Mas também no shopping, no restaurante, na sua própria residência, no seu condomínio, são em diversos lugares. E uma preocupação também com essa questão do meio ambiente, né? É o pensamento, tá, mas o que acontece depois quando essas baterias acabam ficando lá com 60%, 70% da sua carga, que talvez ela não traga mais a mesma eficiência para o veículo elétrico, né? Nós desenvolvemos durante esse projeto também um sistema de armazenamento, como o que a gente chama de baterias estacionárias. Que a ideia é o seguinte, quer dizer, quando você tem o seu carro, vamos supor que em um determinado momento o shopping abriu, diversas pessoas chegam no shopping e vão carregar o seu veículo ao mesmo tempo, né? Isso traz um impacto na rede elétrica. Então, se tem um sistema de armazenamento de energia com baterias estacionárias que ocupam essas baterias que estão a 60%, 70% da carga, numa situação dessa estacionária, né? Essa primeira carga dos veículos acontece em cima das baterias, que por sua vez são carregadas em horários que não tem pico, durante a madrugada, nesses horários. E com isso reduz o impacto na rede elétrica e dá um uso para essas baterias de segunda vida. Laércio, um negócio que a gente tem discutido bastante, que eu acho que está cada vez mais na ordem do dia de qualquer conversa sobre Brasil no futuro, é que o Brasil hoje perdeu um pouco o bonde da produtividade. Nossa produtividade há mais de 40 anos não cresce. E você acredita que ainda há possibilidade de pegar esse bonde, de o Brasil voltar a ter uma produtividade crescente para permitir que a nossa economia se torne uma economia mais avançada, menos dependente de commodities? Mas o lado da economia, né, são diversos fatores que influenciam a economia. Mas quando a gente olha, por exemplo, o agro brasileiro, né, é um exemplo para o mundo de produtividade, né? É uma máquina que faz o Brasil avançar, né, e que muitas vezes salva balanços econômicos do próprio país, né? Eu acredito que aquilo que acontece no agro também pode acontecer em outros setores, né? E isso significa muito não só questões fiscais, econômicas também, mas também você aplicar tecnologia na indústria, né? A gente deu alguns exemplos aí de empresas que conseguiram aumentar sua produtividade numa mesma área, isso numa área industrial, né? Colocando tecnologia na sua área industrial. Então, essa possibilidade realmente existe. Eu acredito que as empresas podem ser mais produtivas, né, na medida em que elas olhem para a tecnologia e vejam como a tecnologia pode auxiliar o seu negócio. No mundo inteiro também existe o apoio industrial, né, é feito para mitigar o risco da inovação tecnológica, né? Então, esse apoio também, até dos programas de neoindustrialização que o governo traz, visa justamente isso, quer dizer, são programas muitas vezes onde são colocados recursos da FINEP, do BNDES, né, que visam apoiar a indústria no sentido que ela traga inovação, né, mas que ela tenha também uma subvenção para poder trazer novas tecnologias para o seu sistema produtivo. E é importante também que se tenha instituições como a CET que tenham conhecimento de processo produtivo, tenha conhecimento dessas tecnologias para que elas possam ser aplicadas e também aplicadas não simplesmente por aplicar tecnologia, mas olhando, medindo também qual é o retorno para o investimento que será feito, né? E que esse ciclo seja contínuo de aplicação de novas tecnologias, porque as tecnologias não param de evoluir. Então é importante que haja acompanhamento dessas evoluções tecnológicas e que elas sejam aplicadas. Eu tenho fé no Brasil, eu acredito que é possível sim termos ganhos de produtividade, né, na medida que todos esses fatores sejam tratados de uma forma sistêmica. Eu acho que esse também é um outro lado importante. Continuando nossa visita à Fundação CERT, estamos aqui com o superintendente geral da Fundação, o Eric Muchelak, e eu vou fazer algumas perguntas para ele, principalmente sobre o ambiente de inovação
e de startups que é fermentado aqui dentro. Eric, boa tarde. Boa tarde. Nós temos aqui dentro da CERT um ambiente muito intenso, muito vibrante de startups que estão surgindo por aqui, começam aqui em Santa Catarina e vão para o Brasil. Vocês têm muita coisa aqui funcionando nos seus centros de incubação de startups, mas isso também está se movendo para o Brasil inteiro. Conta um pouquinho desse momento aí da CERT. Pois é, a CERT, não sei se alguém já comentou contigo, né? Os programas de fomento ao empreendedorismo da CERT começaram em 86, né? Já se vão 38 anos já, com a fundação da incubadora Celta, né? Que foi a primeira incubadora bem estruturada do Brasil. Nós estamos com 42 startups no Celta, né? Já tem 127 formadas, o índice de sobrevivência das empresas no Celta é de 95%, tá? É considerado muito alto para... É bem relevante se a gente pensar aí o índice de sobrevivência de startups num ambiente normal é relativamente baixo. Quantas empresas sobrevivem ao primeiro ano e depois quantas chegam ao quinto ano? Então 95% é bem relevante. É bastante coisa, mas isso é em função de todo o apoio que nós damos, né? Nós, assim, né, aplicamos uma prova a cada semestre nos empresários para ver como eles estão indo, né, como eles estão desempenhando, e aí, em função disso, então vem as mentorias, os auxílios e tudo isso. Fora isso, nós operamos programas de empreendedorismo pelo Brasil afora, né? Já foi falado do Jornada Amazônia, que hoje está com umas 140 startups. Sim. Lá. Nós operamos o programa Inovativa do MDIC no Brasil inteiro. Teve um evento final de uma edição agora no dia 1º de julho, né, em São Paulo, no Sebrae lá, né, com mais de 100 startups, né, apresentando os seus pitches a bancas para aprovação e eventual captura de investimento já, tá? E nós também operamos o programa Centelha do Ministério da Ciência e Tecnologia, que pega as startups no ponto mais inicial, né? É mais na ideia, né? Ainda não a empresa, tá? E tem empreendedores que surgem lá que não tem nem CNPJ ainda. Então a gente ajuda eles a obterem o seu CNPJ. E o que nós oferecemos é um programa completo de ponta a ponta, né? Porque teve, por exemplo, uma meia dúzia de startups nesse pitch final do Inovativo, agora 1º de julho, eles são fintechs. Sim. Mas são pessoas da área financeira, gente que trabalhou em banco, sim, né? E outros pontos assim, e eles, no pitch deles, eles falaram, eu preciso de ajuda no software aqui para implementar a minha estratégia, a minha inovação na área financeira, eu preciso de IA, eu preciso de ajuda. E nesses casos a CERT entra com o lado tecnológico, de desenvolvimento tecnológico. Nós ajudamos a captar fundos para esse projeto, podemos executar o projeto também, tá? Então é um pacote completo que vai até o Corporate Venture, né? Onde nós podemos conectar aquela startup com uma grande empresa, né, que a gente acha que pode estar interessada naquela tecnologia. Ou seja, é um pacote completo de favorecimento e inovação. E nós vimos aqui, puxa, a empresa que tem uma forte capacidade técnica, mas não tem muita ideia de negócio, né? Ela recebe um apoio em como melhorar na parte business, assim como um pessoal das fintechs que tem uma visão muito forte do negócio,
mas falta uma competência de software, uma competência mais técnica, recebe o apoio para desenvolver sua parte técnica, chegando até a parte final da empresa efetivamente, mais que andar com as próprias pernas, mas receber um investimento de uma empresa maior ou de alguma corporação de investimento para seguir com até um eventual IPO, né? O IPO no Brasil, né, o ambiente brasileiro ele é bastante difícil, embora haja, mas nós temos vários casos, vários exemplos de empresas que começaram nos nossos programas, né, ou na incubadora Celta ou em algum dos outros programas, e que foram daí investidas ou até compradas por grandes empresas, né? Exemplos bem recentes são a RD, adquirida pela TOTVS faz 2 anos. Sim. Né? Famosa resultados digitais. Resultados digitais. Cria da casa aqui, adquirida pela TOTVS. Tem uma outra cria da casa que agora está a Neoprospecta, que é uma empresa de biotecnologia que na época do Covid, com a falta de insumos para fazer os testes de Covid, desenvolveu um método alternativo, tá? que chega ao mesmo resultado, mas que usa outros reagentes. Tá? E essa Neoprospecta agora está em negociação com uma empresa francesa que quer adquiri-la. Né? Ela está aqui, continua no Sapiens Park, no ambiente da CERT ainda. Né? E temos assim mais outros. De uma forma, sintetizando aí, nós temos dentro da CERT um ambiente muito forte de favorecimento, de facilitação para o empreendedor, para a inovação. E agora fica aqui uma provocação, Eric. E o futuro? Como é que vocês veem o futuro? O que vocês acham que vai acontecer e como vocês podem contribuir com esse futuro? Bom, nós já definimos há alguns anos atrás, 3 a 4 anos, os focos prioritários da CERT. Né? A CERT atua em 6 áreas. Né? Atua na área de TI, com software, hardware, né, IA, tudo isso atua na área de metrologia e instrumentação. Temos um dos laboratórios mais bem equipados do Brasil aqui, né, atua na área de economia verde, na área de empreendedorismo, que nós acabamos de falar, de processos industriais, né? E nós escolhemos 3 prioridades agora, né? O processos industriais, né? Indústria 4.0, né? Em função do movimento de neoindustrialização do Brasil. Nós temos muita experiência, nós podemos ajudar muito as empresas nesse sentido. Tá? Já fizemos, né, para vários clientes nossos, né, melhoria do processo produtivo, né, nós atuamos principalmente na eficiência do processo, que acaba se traduzindo em maior rentabilidade. Né? A economia verde é uma vertente muito forte, né, que já foi falado, e o empreendedorismo também. Então, esses 3, né, o futuro da CERT, né, ele vai na direção desses 3. Nós queremos que 50% da nossa receita venha dessas 3 áreas, né? E os outros 50% eles vêm de outras áreas, porque como nós trabalhamos muito forte em inovação, né, a gente nunca sabe daqui a 2, 3 anos o que é que vai ser inovação. Então nós não podemos ficar fora das outras áreas. Eric, eu gostaria de agradecer muito eu que agradeço. Toda a sua equipe, agradecer pessoalmente a você, tornaram esse primeiro programa do Analista Visita possível. Agradeço aos nossos telespectadores, agradeço a atenção de vocês, a audiência de vocês. Você conhece alguma empresa interessante? Manda para o meu Instagram, @oanalisto. A gente pode conversar, de repente a gente pode sair com um programa especialmente sobre essa empresa interessante, alguém que esteja inovando, trazendo alguma coisa nova. Obrigado e uma ótima noite. Até mais.